A manhã começou com um silêncio estranho na cidade, como se o ar estivesse segurando a respiração por algo importante que estava prestes a acontecer. Júlia acordou antes do despertador tocar, não porque estivesse descansada, mas porque sua mente simplesmente não conseguia desligar. Havia semanas que ela se preparava para aquela entrevista de emprego, revisando falas diante do espelho, praticando o sorriso profissional que não parecia forçado, tentando controlar o tremor nas mãos sempre que imaginava o momento em que entraria na sala de recrutamento. Ela não estava apenas em busca de um emprego. Era mais do que isso. Era a chance de recomeçar, de provar a si mesma e ao mundo que, mesmo depois de tudo que havia vivido, ainda tinha forças para seguir em frente, que ainda conseguia construir alguma coisa, mesmo depois de ter sido deixada para trás na fase mais vulnerável da sua vida. Enquanto se arrumava, observava sua barriga já levemente arredondada. O bebê mexeu, como se percebesse a ansiedade da mãe. Júlia sorriu, passando a mão sobre o tecido do vestido simples que havia escolhido. Não era nada luxuoso, mas era confortável e elegante o suficiente para a ocasião. Ela sussurrou baixinho. Hoje a mamãe vai conseguir, você vai ver. Sem fundo. Ou para. Ao entrar, foi recebida por uma recepcionista educada, que pediu seus documentos e indicou a sala onde a entrevista aconteceria. Júlia caminhou pelo corredor iluminado por luzes frias, sentindo o ar-condicionado gelado arrepiar sua pele. A cada passo sentia o peso de seu passado e a esperança do futuro se encontrando bem no centro do peito. Quando isso, um porto. O mundo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Sua respiração falhou. Seus dedos perderam completamente a força. Se alguém tivesse derrubado um objeto no chão naquele momento, Júlia teria certeza de que nem teria ouvido. Sentado nas costas de o homem que a havia abandonado quando soube da gravidez. O homem que prometeu estar ao lado dela e do filho. O mesmo que desapareceu da noite para o dia como se nunca tivesse feito parte da vida dela. O mesmo que a fez passar noites chorando, imaginando o que havia feito de errado, tentando entender por que o amor dele acabou antes mesmo da criança nascer. Ele parecia exatamente igual e completamente diferente ao mesmo tempo. Os traços familiares estavam lá, o maxilar definido, o olhar firme, mas sua expressão agora carregava algo que Júlia não conseguia decifrar. Algo entre espanto, culpa e arrependimento? Por alguns segundos eternos, ninguém disse nada. O silêncio ficou tão pesado que parecia preencher todos os cantos da sala. O coração de Júlia batia tão alto que ela achou que o som ecoaria pelas paredes. Ele foi o primeiro a falar. Julie? O nome dela saiu como um sussurro, quase um pedido de desculpas, quase uma pergunta desesperada para confirmar que aquilo não era uma ilusão. Júlia engoliu seco. Sentiu as pernas tremerem. Pensou em sair correndo dali. Mas lembrou-se do bebê, da promessa silenciosa que fizera minutos antes. Ela endireitou a postura com a força de alguém que já chorou o suficiente e não estava disposta a derramar mais uma lágrima por quem não merecia. Sim. Respondeu ela com a voz surpreendentemente firme. Eu tenho entrevista marcada para as 9. Ele ajeitou a gravata, claramente desconcertado. Eu não esperava te ver aqui. Ela levantou o queixo num gesto involuntário de defesa. Também não esperava encontrar alguém que desapareceu quando mais precisei. Ele fechou os olhos por um instante, como se tivesse levado um soco no peito. Mas Júlia não estava ali para suavizar nada. Não naquele momento. O silêncio voltou denso e incômodo. Júlia respirou fundo e deu um passo para dentro da sala, mantendo distância suficiente para se proteger emocionalmente. Foi então que uma pergunta atravessou sua mente, uma daquelas que doem de verdade. Como o destino teve coragem de colocá-lo exatamente no único lugar onde ela realmente precisava de paz? Mas ela não disse nada. Ainda não. A porta atrás dela se fechou lentamente, selando o início de um encontro que ela nunca imaginou reviver. E naquele instante, ela percebeu que aquela entrevista seria muito mais do que um teste para um emprego. Seria um teste para sua força, sua história, e para o recomeço que tanto buscava.